Agora. Pronto. Então, nós vamos iniciando o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui unidos, ao nosso querido Pai João, aos benfeitores responsáveis pelo nosso curso, aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor individual, agradecendo o amparo de toda a equipe de estudos, rogando a esses amigos queridos que possam fortalecer as nossas mentes, para que tenhamos a lucidez necessária para compreendermos esses ensinamentos tão valiosos vindo desse Espírito amigo. Que nesta noite os nossos corações se unam em amor, em vontade de aprender, para que possamos assim trocarmos as nossas impressões de leitura e sairmos com certeza fortalecidos pelo conhecimento espiritual e pela transformação moral que esses conhecimentos nos proporcionam, nos dando aquela força para a gente combater as nossas más inclinações e também a certeza de que somos capazes de superar todas as dificuldades, porque Deus colocou em cada um de nós essa semente maravilhosa do amor. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de todos os benfeitores queridos, nós iniciamos o encontro de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Poxa vida, né? Bom, vamos aguardar que ele consiga entrar. Então, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro de libertação, né? Esse livro que a gente, como todos os livros do André Luiz, ele traz para a gente as informações sobre o mundo espiritual, incentivando a gente a buscar essa espiritualidade, não é? A que a gente descubra que existe essa espiritualidade, que é o nosso verdadeiro lar, que a gente está aqui, né, com um aprendizado, uma passagem, e que nesse aprendizado a gente precisa se preparar para conseguir entrar, né, retornar para essa vida da melhor maneira possível. E até agora, aqui no Libertação, a gente está vendo que ele está narrando essa nossa trajetória evolutiva, né, de espíritos que nascemos simples e ignorantes, que erramos muito, mas que estamos aqui para crescer e que Deus está dando sempre a oportunidade para a gente do recomeço. E com o exemplo do Gregório, não é, que a gente vai ver, um espírito ainda tão endurecido, tão renitente no mal, mostrando que até esses espíritos tão endurecidos, tão no mal, todos têm a chance, têm a oportunidade de recomeçar, porque é a lei do progresso, né? E nós seremos um dia todos espíritos puros, porque esse então é o desejo, não é, de Jesus. Opa, que bom, peraí. Conseguiu aqui. O Hélio está se conectando.
Conseguiu. Bem. Consegui. Demorou. Estava dando problema, o meu também demorou. Então, os primeiros capítulos, não é? Então, o André Luiz ele vai ter as orientações dos benfeitores espirituais a respeito desses espíritos ainda renitentes no mal, não é? Que moram nessas regiões escuras, nessas regiões ainda que predomina, não é? Aquele sentido de inferioridade, de revolta contra Deus, de falta de responsabilidade. E em todo esse conhecimento, eles vão vivenciar na prática, não é? A visita a uma região dessas, nas regiões que eles vão descer, né, pelo umbral, chegando naquelas regiões trevosas e dos abismos, a pedido daquele espírito já iluminado Matilde, que quer resgatar o seu filho Gregório. A equipe formada, não é, pelo Gúbio, pelo André e pelo Eloy e pelo coordenador, né, daquela equipe, já se encontram nos domínios daquela cidade trevosa, não é? Uma cidade que a gente vai ver que foi primeiramente habitada por espíritos infelizes, mas depois, né, ela foi se transformando, então, nessa cidade habitada e comandada por esses espíritos já que se comprazem no mal, querendo dominar a mente, né, escravizando esses outros espíritos ali presentes, né, unidos, né, pela culpa ali naquele local, e eles estão ali, não é? Participaram, então, como nós vimos no capítulo anterior, de um julgamento formado por espíritos que ainda se apresentavam como sacerdotes, porque vieram, né, da última encarnação como sacerdotes da Igreja Católica. Então, todos os rituais, as vestimentas, tudo de acordo com os tribunais da Inquisição, porque o Gregório, né, foi aquele que instituiu mesmo os tribunais da Inquisição. Então, os rituais eram repetidos como era feito na Terra. E nós vimos também, né, que esse julgamento era feito por sacerdotes, mas existiam aquelas equipes que assessoravam e que faziam uma pré-seleção daqueles que iriam ser julgados. E essa pré-seleção era feita através da observação da aura, como nós vimos, que é o halo espiritual, que registra, que é o espelho, não é, da nossa alma, e por aí eles conseguiam analisar os piores casos, não é, para serem julgados. E eles também tinham um aparelho que media a frequência, não é, dessas emoções, dos sentimentos que caracterizam cada pessoa. E a equipe do Gúbio, esse aparelho classificou-os como neutro. Por quê? Porque esse aparelho ele é calibrado para uma determinada frequência, ele não consegue pegar a frequência de espíritos já num grau superior. E a gente vai lembrar também que todos eles tiveram o quê? Eles praticamente assim se materializaram, ou seja, o perispírito deles se tornou mais grosseiro, se adequar para estar naquela região, para se tornar visível e estar ali. Então, a gente terminou o capítulo com o final, não é, daquela cerimônia, né, toda imponente, e os quatro ali estavam aguardando, então, as resoluções de uma próxima etapa, então eles ficaram numa cela. A gente viu que eles estavam todos ali, eles ficavam presos. Então, vamos lá. Então, esse capítulo ele deu nome, né, de observações e novidades, ou seja, tudo aquilo que ele estava vendo naquela situação. Então, de volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Certo
Devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas. Lembra, né? Eles foram classificados como neutros. Mas, em verdade, ainda aí, nos achávamos em autêntico pardieiro. Então, o lugar era bagunçado, sujo, né? Desorganizado, fedido. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar nos varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Então, aquelas grades, elas eram imantadas, né, como se fossem grades elétricas, que se tocasse significava que eles estavam querendo fugir. Então, ia ser um alerta para as equipes de vigilância. Então, como ele já conhecia aquela região, olha, não toque em nada, né, nem sem querer. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Então, assim, era muita gente, né, que estava lá. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Então, a primeira observação do André Luiz, todos ali desencarnados, mas ali conversando sobre assuntos da Terra, não é? Então, fofocando, né, das coisas da Terra, das pessoas que eles estavam assediando, ou seja, eram espíritos ainda tão materializados, tão vinculados à Terra, que não se desligavam nunca, né? Então, o que eles ficavam fofocando? Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Então, mais uma vez mostrando espíritos tão vinculados à matéria ainda, não é? Eles como se eles continuassem vivos e ligados naqueles conchavos do dia a dia, não é? Naquelas picuinhas, nas coisinhas de ficar falando da vida dos outros, e assim eles estavam. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios. Então, halo vibratório é a expressão que o André Luiz usa para a aura, né, que nós já vimos na aula passada, que revestiam a personalidade dos conversadores, através das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. E aí é o que o Gúbio respondeu. Não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. André, você não tem noção de como é essa comunicação, né? Da influência entre eles. E é o que nós já vimos e que está lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos podem nos influenciar? E a resposta, influenciam muito mais do que vocês imaginam, a ponto de, às vezes, eles mesmos vos conduzirem. Então, vamos lá. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que se nos movimentamos provisoriamente. Então, gente, 75% da população, quando dorme, não é? Faz o quê? Acaba indo para essas regiões inferiores, não é? Nesses ciclos de baixa vibração. Por aqui,
muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos de carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sobre a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui, que quando a gente dorme, a gente se emancipa, né? O nosso perispírito se liberta e nós vamos para onde a gente vai, ou para onde a gente quer, não é? Mas só que a gente vai para onde? De acordo com o que o nosso padrão vibratório indica, não é? Nós temos o livre-arbítrio para agir do jeito que a gente quer. Então, vamos lembrar só um pouquinho disso daqui. Deixa eu dividir aqui quando a gente vai falar sobre o sono, então, né? Vamos lá. Então, o que acontece durante o sono? Durante o sono, o nosso espírito, ou seja, o perispírito, se desprende do corpo físico, então, e entra em contato com a realidade, que é o que ele está explicando aqui, né? Esses contatos, então, eles são diretamente relacionados com o grau evolutivo do ser. Na semana passada, a gente já falou que quanto mais inferior for a pessoa, mais denso é o perispírito. Portanto, né, se 3/4 da população, ainda quando dorme, se dirigem para essas zonas de baixo padrão vibratório, bem inferior, significa o quê? Que a qualidade dos pensamentos, das emoções, a qualidade mesmo da personalidade desses espíritos ainda é muito baixa, muito ligada à matéria, né? Então, esses espíritos não conseguem ir para regiões mais evoluídas. A gente só consegue ir para a região mais evoluída se a gente tiver condição disso, que é como nós já vimos várias vezes falando sobre a sintonia, não é? Agora, o retorno desse espírito ao acordar, vai se sentir bem, não vai se sentir bem? Como é que ele vai estar? E como vai ser a influência na sua vida? Vai ser de acordo com as ações boas ou más. Ou seja, de acordo com o que ele pode até, sendo mal, se comprazer nessa região, se refestelar nas festas, no sexo, nas bebidas, pode acordar exausto, cansado, pode acordar até satisfeito por ter preenchido as suas necessidades, né, do gozo. Sim. E quando, então, nós vamos entendendo essa nossa ligação pela sintonia, pela nossa afinidade, nós vamos lembrar o que Jesus quis dizer com a frase: onde está o teu tesouro, é onde está o teu coração. Ou seja, onde está o nosso pensamento, onde estão os nossos valores, indicam onde a gente pode ir, onde está essa nossa capacidade, não é? De atuação, de percepção. Então, esse desprendimento, não é, do sono, na doutrina espírita, nós chamamos de emancipação da alma. Então, o desprendimento do espírito encarnado, não é? Que possibilita, então, ele se afastar momentaneamente do corpo físico, a gente dá o nome, às vezes, durante o sono, é a emancipação da alma, né? Ou seja, nesse estado de emancipação na alma, então o espírito ele se desloca do corpo físico, mas os laços que unem a matéria continuam ali, não se rompem, mas eles ficam mais tênues, mais flexíveis, não é? E por isso o perispírito age com maior liberdade. Na gravura nós estamos vendo, né, o perispírito se desligando do corpo físico, ligado por esse cordão, que é o cordão de prata, não é? Que é aquele cordão que liga, não é? O nosso perispírito ao corpo físico. Lembra os nossos centros de força? Então, esse cordão de prata
faz parte de um centro de força que está ali. É como se fosse aquele cordão umbilical, mostrando que aquele espírito é encarnado. Os espíritos desencarnados não apresentam esse fio, né? Então, esse fenômeno da emancipação da alma, a gente também encontra na literatura como desdobramento, projeção da consciência ou viagem astral. Ou seja, toda vez que o perispírito se desliga do corpo, nós encontramos essas denominações. E é o que ele está falando aqui. Agora, quem a gente encontra? Com quem que a gente se relaciona? Para onde a gente vai? Quais são as nossas afinidades? Quais são os nossos desejos? O que a gente busca é de responsabilidade de cada um, né? Então, daí a recomendação já nos outros livros e no livro anterior que nós estudamos nos domínios dos missionários da luz, da necessidade da recomendação, não é, de Jesus do orai e vigiai, não é? Mas o interessante é que no Evangelho lá de acho que Lucas, que está essa passagem, Jesus não disse só orai e vigiai. Jesus disse olhai, orai e vigiai. Ou seja, olha ao seu redor, olha para dentro de si, não é? Veja, se entenda, não é? Para entender as suas deficiências, para poder se deixar fazer o autoconhecimento, a autotransformação, ore, não é? Mantenha, ou seja, eleve o seu padrão vibratório, que é o que a gente vai estudar aqui, e fique atento se você está perseverando, se você não escorrega, então reaja para você levantar. Então, essas perguntas, cada um de nós vai se fazer, e o que André Luiz diz da necessidade, então, da gente procurar manter, né, o equilíbrio, que equilíbrio não significa ausência de problemas, mas é como a gente vai aprender com serenidade lidar, contornar com essas situações difíceis. E à noite a gente lê uma palavra... À noite a gente ler uma palavra de esclarecimento, um trechinho do Evangelho, um trechinho de qualquer um desses livros de mensagem, porque já vai colocando a gente em sintonia, não é? Com essa leitura, vai elevando o nosso padrão vibratório, porque vai fazer a gente já pensar, não é? E já nos oferecer condições para que a gente seja levado para essas regiões do espaço já melhores, já em condições de a gente frequentar uma escola, um curso, para poder, então, receber, aproveitar, não é, a nossa hora de sono da melhor maneira possível, não é? E para a gente, então, concluir esse estudo que o Gubbio, não é, e o instrutor já está falando sobre a emancipação da alma, isso a gente já tem no capítulo 8, não é, do Livro dos Espíritos, da parte segunda, que é dado o título de No Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, que vai falar só da emancipação da alma, do sono, dos sonhos, das visitas dos espíritos entre vivos, não é? Da transmissão do pensamento e todos esses itens que estão aqui. Então vamos lá, não é? Na pergunta 400, o Kardec perguntou assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, a gente, quando está aqui na Terra, a gente fica de boa com esse corpinho aqui que a gente recebe? O que será que os espíritos responderam? Ora, é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Então, para a gente, não é, essa emancipação da alma, o desdobramento, o sono, que é o momento onde a gente retorna ao plano espiritual, é uma alegria muito grande, porque a gente se liberta dessa prisão que é o corpo, não é?
que acaba bloqueando os nossos sentidos. Então, a gente viu que se ele diz que 3/4 vai para essas regiões ainda inferiores, de acordo com a situação, a sintonia de cada um deles, olha como é importante, então, a gente se preparar para que a gente também possa ser levado a lugares melhores. E na 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo repousa? Então, o espírito fica dormindo? Bom, pela primeira resposta, a gente já vê que não, né? O espírito jamais está inativo. Durante o sono, então, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Algumas vezes, em algumas situações, o espírito, né, o perispírito, ele tem um deslocamento do corpo, mas ele fica ao lado do corpo, ele não vai para lugar nenhum, né? Ele não está descansando, mas ele fica ali, né, nessa situação. Então, não são todas as vezes que os espíritos saem visitando, indo para o lugar que eles querem, ou que mais, né, lhe agradar. Bem, e na 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Olha que pergunta interessante. Essa resposta é imensa e a gente vai ler só aquilo que está realmente de acordo com a leitura desse parágrafo. Então, vamos lá. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante. Ai, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência, e das coisas que viste ou que... repetir aqui. Ou que verás em outra ocasião. Um grande número de homens vai, enquanto dorme, a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os evocam, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas dos que aqui professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8, 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Não é? Por isso, então, é que aqui o Gúbio diz para ele aqui, não é? Logo no comecinho. Você não reconhece a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, retomemos. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clareavam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores midrará, aparecerá e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. Então, aqui ele está refletindo. A gente aqui, com a falta do conhecimento, acha que vai morrer e vai para o céu, né? Aquele paraíso
que não tem, onde só vai descansar, onde vai tocar flauta, não é? E aí o que ele diz? Não é nada disso. Rúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidando os atritos, ou seja, terríveis atritos, se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. Então, gente, evoluir, crescer, dói, né? Não é fácil, exige muito esforço. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. E aqui ele vai fazer uma analogia. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda o homem raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore, temos raiz, copa e seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas de base vital com vista aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolutivo, Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental do mundo íntimo. Bom, então vamos lá. Todos nós somos criados como simples e ignorantes, não é? Dotados do livre-arbítrio. E com base nas nossas aptidões, a gente vai escolhendo entre o bem e o mal, não é? A vida, ele diz, é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia, milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para maior glorificação na obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, não é? Então, vamos lá, vamos lembrar. Então, nós, o homem encarnado, então a gente vive simultaneamente, sim, 3 planos que é para reduzir, mas na verdade, vamos ver aqui. Então, ele diz, do corpo físico, do perispírito, não é? E nós vivemos, então, aqui a mente. Então, nós, estudando didaticamente, nós somos o quê? Espírito. Nós somos esse ser inteligente, essa centelha divina. E nós irradiamos o quê? Nós temos um corpo mental. Esse corpo mental é o corpo que governa, né, que preside todos os demais corpos que compõem essa nossa unidade. Ele está ligado, então, diretamente ao perispírito, não é? Que é o envoltório do espírito. O perispírito, por sua vez,
ele se liga ao corpo físico através dos centros de força, que são essas linhas aqui que nós estamos vendo. Bem, entre o corpo físico e o perispírito, existe um outro corpo de impacto, não é? Que vai ser mais denso que o perispírito, porém menos denso que o corpo físico, que vai ter uma série de funções também na nossa organização biológica, que a gente vai estudar isso ainda. Então, o que ele diz, em referência aqui ao corpo de matéria densa? Ele fala que esse corpo de matéria densa, que é esse corpo nosso aqui, que nós estamos aqui encarnados, ele é extremamente importante para a nossa evolução. Nós precisamos dessa matéria mais densa para que a gente evolua. Por isso, nós precisamos de reencarnar. Nas diferentes situações de prova e expiações que a gente passa, não é? É que nós aprendemos. Não existe prova e expiação no mundo dos espíritos. Nós aprendemos no mundo dos espíritos, não é? Mas a verdadeira lição, ou seja, os conhecimentos vão ser fixados quando a gente estiver ligado na matéria. E o que são as expiações? As expiações são as situações dolorosas e difíceis que a gente passa, não é? Porque a gente infringiu as leis divinas. Então, são situações que a gente vai rever para aprender a mudar o curso da nossa existência, né? Corrigir os nossos erros. E as provas são as situações difíceis, as dificuldades que vêm para mostrar para a gente, para provar que a gente já teve aquele aprendizado e é capaz de passar por uma nova etapa nessa evolução. Então, por isso que a gente precisa muito do corpo, por isso que a gente precisa de reencarnar, ou seja, de encarnar. Porque é aqui nesse mundo mais material que vai ser possível a gente fixar todo o conhecimento, aprendizado que a gente teve no outro plano, no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, ou seja, a gente precisa dessa escola aqui para aprender. O perispírito, ora. Então, aqui como físico, nós vivemos nessa dimensão que nós estamos vendo aqui do físico. Ao mesmo tempo, nós vivemos na dimensão espiritual. Por quê? Porque nós temos um perispírito, não é? Como nós já vimos, que é um intermediário entre o físico e o espírito, não é? Onde ficam registradas as nossas experiências, que ele funciona como a nossa ficha de identidade, nosso prontuário. Nós já vimos, né, que é por onde, pelo perispírito, é através dele que o espírito recebe as sensações do corpo e vice-versa. Então, o que acontece? Nós estamos aqui hoje, não estamos vendo o que acontece nessa dimensão espiritual, só se nós tivéssemos a clarividência. Porém, nós estamos vivendo essa situação porque nós somos perispírito também, temos um perispírito. E quando a gente entra em desdobramento, a gente vive plenamente essa outra dimensão, né? E temos também a mente, ou seja, esse corpo mental, né? Que é o ponto de contato, não é? Ou seja, é o comando, né? O espírito comanda tudo através da mente. Então, todos os nossos hábitos salutares, a nossa vontade, as nossas ideias, a nossa criação, tudo é produto do nosso espírito, não é? Que através da mente a gente externa e a gente projeta tudo no tempo e no espaço, não é? E é pela nossa mente que a gente sintoniza com esses outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, com quem a gente se afina, pela nossa identidade de gostos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Opa! Não é isso? Então, vamos lá, continuando. Depois a gente repete esse pedacinho. Então, vamos lá, né? Eu parei aqui. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Bem, então aqui,
quando ele fala que a vida é um patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um, o que a gente entende? Ora, todos nós temos escolhas. As nossas escolhas são o quê? É o nosso livre-arbítrio, que nós temos essa liberdade, não é? E esse exercício do nosso livre-arbítrio vai gerar ações, vai gerar reações, não é? E através, ou seja, da experimentação dessas ações e reações que nós vamos aprendendo, nós vamos nos aperfeiçoando moral, intelectualmente, não é? E por isso que a lei da ação e reação oferece um grande aprendizado para a gente. Por quê? Porque, assim, qualquer situação que a gente esteja, olha o que ele fala aqui, né? Coisa alguma se perde, todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Porque a lei de ação e reação, ela oferece aprendizado em qualquer situação, não é? Em qualquer nível, ela vai oferecer uma capacidade educativa. Nada é perdido, nenhum ato de vivência não é aleatório. Tudo é aprendizado. Ele já no outro capítulo ele nos diz que aqueles sacerdotes acabam sendo instrumentos do próprio aprendizado daqueles outros que caem na culpa e nos erros. Então, eles mesmo contrariando as leis de Deus, Deus acaba utilizando em algum benefício, porque vai ser através do sofrimento que aquele espírito vai um dia despertar e ser tocado para a mudança. Então, vamos continuar. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nesses sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exercem funções úteis a enorme agrupamento de criaturas ainda sub-humanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Então, eles, a pretexto de ir contra as leis divinas, de querer ir contra a bondade de Deus, eles estão prestando um serviço. Claro que, o que ele diz? Que seria insuportável, ou seja, os espíritos que já têm a bondade no seu coração, que já têm um pouco mais de discernimento, não iam conseguir julgar os outros jogando na cara tudo o que eles fizeram, fazendo eles sofrerem daquele jeito, não é? Então, está tendo aquela necessidade, como eles não têm condição de aprender de outra maneira, porque eles não admitem os erros, eles ainda são arrogantes, eles precisam daqueles que apontem o dedo e façam com que eles despertem. E o despertar vai ser pelo sofrimento, pela dor. Eles usam o que? A violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem, ou seja, de agirem com orgulho, com vaidade, com arrogância, de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. Então, todos nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio vai ter um limite. Deus permite até um certo limite. Tem uma hora que ele vai falar, basta, não é? Então, eles estão achando que eles são poderosos, não é? Eles estão achando que eles estão passando por cima de Deus, que eles conseguem tudo, sem darem conta que Deus está permitindo que tudo isso aconteça. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Então, aqui ele já vai dar um exemplo do que ele estava falando lá atrás, não é? Das conversinhas entre os desencarnados, que eles ficavam ali
conversando entre os próprios encarnados com desencarnados, falando das coisas triviais. Então vamos lá. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Ai, acontece que João, ele se filiou a um círculo de prece e que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. Então, aqui a gente já está vendo, não é? Que ele se filiou a um círculo de preces. Então, como a prece, não é? É um poderoso antídoto, é um poderoso recurso, fez com que ele mudasse de sintonia e provocasse associação com entidades edificantes. Então, a prece, não é? O trabalho no bem, o estudo, são ferramentas que nos ajudam na nossa transformação íntima. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e trapaças de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme, interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições para retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava. Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volta para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com esses apóstolos improvisados. Eles não fazem mal. Prenda João, controla o tempo dele, desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará, por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Então, veja os conselhos da outra, não é? Não deixando ela para infernizar a vida do marido, porque eles estavam perdendo o domínio sobre ele, porque ele mudou o padrão vibratório dele, porque estava orando, não é? E para que a mulher dele, não é, que a Marina, não tivesse medo, né, das consequências, ela diz aqui, bobagem essa coisa de céu, de inferno. A gente faz o que a gente quer da nossa vida. Então, você vai ser feliz, porque é a sua vontade que manda. Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo,
despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes periclitarão. E aqui a gente faz uma análise nossa, não é? Puxa vida, nossa fé é tão vacilante ainda, não é? Em tantas situações que a gente fica com o coração apertado, a gente crê descrendo, não é? Crê oscilando. E aí o que acontece, não é? Nessa nossa oscilação, às vezes acaba dando ouvidos a essas entidades que não querem o nosso crescimento e a gente cai no nosso padrão vibratório. Então, essa importância, de novo, né, do olhai, orai e vigiai, não é? Da gente estar sempre atento e realmente acreditar na providência divina, de que Deus está no comando e de que Ele vai nos guiar e de que a gente vai ter a capacidade de fazer o certo. E observando essa situação, não é? Que essa Marina estava caminhando nessa obsessão tão grande, onde ela estava se dizendo, né? Se subjugando já, não é? Ou seja, já sendo completamente dominada por aquela entidade, o Eloy perguntou, nossa, mas como que ela pode se libertar dessa inimiga? E aí ele responde, mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. E ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Então, assim, é fácil mudar hábito e pensamento? Não, não é? Esforço. Então, o que a gente tem? Na oração, já esse primeiro recurso. Na leitura edificante, que quando a gente está lendo alguma coisa que eleva o nosso padrão, é o que está dizendo, vai elevar, a gente vai sair daquela faixa vibratória negativa. E quando a gente faz o bem, a gente está exercitando a caridade, aí sim a gente entra em contato com essa força poderosa do amor e a gente vai cortando as ligações. Então é isso que ele está falando, mas precisa querer, não é? Vencer a preguiça, vencer a má vontade, se esforçar mesmo, não é? E continua então, não é? Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Olha que interessante, na época que ele escreveu esse livro, ele já diz, somos satélites uns dos outros. O que significa isso hoje, não é? Todos nós estamos conectados em rede, não é? Nós, assim, nós o tempo todo irradiamos energia, irradiamos pensamentos, irradiamos sentimentos, emoções, de acordo com a nossa casa mental. E isso que nós irradiamos, ele vai longe, a longas distâncias, e vai se entrelaçando aos pensamentos afins. E ao mesmo tempo que ele se entrelaça aos pensamentos afins, ele vai retornando, refletindo para nós. Não é? Então, olha só que interessante, nós somos essa grande rede, não é? Onde os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual.
Então, isso é maravilhoso. Deus criou todos iguais, com as mesmas oportunidades. E se hoje a gente está numa situação deplorável, pela nossa vontade, né, pelo nosso esforço, nós mudaremos de patamar. Porque essa é a lei do progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes para sermos espíritos puros. Vamos passar por toda essa trajetória, a trajetória da ignorância, a trajetória do mal, mas vamos passar o quê? Pela ascensão do bem. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidas pelas inteligências perversas que o assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. Então, depende de nós. E se a gente fizer um esforço pequenininho, quanto nós movimentamos da ajuda espiritual para nos amparar? Agora ele diz, por vontade, se você fica nessa inércia, sem querer sair do lugar, cego, acomodado, fica difícil receber ajuda, não é? Então, o que a gente precisa? A gente precisa se transformar num foco de luz. E a oração, os bons hábitos, até uma música boa que nos eleva, a prática da caridade, fazer o bem, doando um alimento, fazendo uma comida para alguém, tricotando, fazendo alguma coisa em benefício do próximo, qualquer trabalho em bem do próximo, muda esse nosso padrão vibratório. Faz com que a gente comece a emitir aquele foco de luz. E a partir do momento que a gente começa a se transformar num foco de luz, mas que seja de um pirilampo, não é? Pequenininho, mas aquilo já é suficiente para a gente sintonizar com esses amigos queridos, que a gente vai se associando com aqueles que são afins. E é o que ele completa o parágrafo. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Então, a gente erra por ignorância, não é? Mas a rebeldia também, porque às vezes a gente já conhece, mas se rebela. Quantos espíritos esses que estão aqui, não é? Esses sacerdotes, conhecem o Evangelho? Então, não é mais ignorância, mas é o quê? É a rebeldia de que, pelo orgulho, não querer se curvar às ordens divinas. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital, à aura, não é? Das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade, ou seja, eles estavam olhando na grade ali, né? Então, aquelas entidades que estavam passando por ali transportavam essas esferas vivas como que imantadas as irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fato. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto
que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar numa segunda morte? Sim, tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Rúbio sorriu e considerou. Sabes, assim, que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei. Viste companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observasses irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis nesses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob as orientações das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Então, vamos entender e recapitular uma parte que nós falamos semana passada dos ovoides, né? Então, como nós já vimos, não é? André Luiz descreve aqui, então, que os ovoides são aqueles espíritos que apresentam a forma ovoide cinza, pouco maior, então, que o crânio humano. Eles estão assim por conta do monodeísmo auto-hipnotizante, não é? Provocado pelo pensamento, então, físico-depressivo. O que é isso? A ideia fixa doentia, então, em sentimentos de ódio e vingança, faz com que eles vibrem de forma contínua e constante, de uma maneira desequilibrada, gerando uma energia que gira sempre em círculos de uma maneira igual, repetida pelo mesmo pensamento desequilibrado. Então, o André Luiz, o instrutor explica o quê? Que ao vibrar repetidamente na mesma frequência, em desequilíbrio com a lei cósmica, com as leis divinas, não é? Ele vai gerar um circuito arredondado que vai o quê? Deformando e tornando o ovoide, por conta da propriedade do perispírito, da plasticidade do perispírito. Isso, não é? Essa transformação que acontece no perispírito é chamada de segunda morte. Então, a segunda morte seria a perda, né, ou a transformação do perispírito, que acontece em 3 casos. No processo reencarnatório, pela elevação espiritual, e aí, nesse caso, dos ovoides, não é? Como ele mostrou aqui. A morte, né? Mas é uma morte entre aspas, ou seja, é uma transformação. No processo reencarnatório, ela se dá pela adaptação do perispírito para se adequar ao que é a matéria da sua reencarnação. Então, lembramos na reencarnação de Sigismundo, que aquele perispírito ele vai sofrer, ele vai se encolher, vai se moldar, se adaptar, não é, ao formato do novo corpo, e absorvendo o quê? Né? O perispírito absorve também as energias do planeta que ele irá habitar. Então, vai haver, ou seja, quando ele desencarna, ele é
menos opaco, não é? Menos material, ou seja, ele vai se condensar. Então, isso é essa transformação. No segundo caso, é o contrário. Quanto mais superior for o espírito, quanto mais evoluído, o perispírito vai ficando cada vez mais luminoso, cada vez mais rarefeito. Até que chega um momento em que ele praticamente perde essa parte material. Ele fica com essa matéria mais quintessenciada, ou seja, ele vai se apresentar como praticamente aquele corpo mental reluzente, não é? Então, daí que quando esses espíritos já passaram, né? Isso é por etapas também. Quanto mais eles vão evoluindo e vão aprimorando, não é? O seu perispírito, por isso da necessidade da comunicação no próprio plano espiritual, de precisar de um médium, de um próprio espírito. Por quê? Porque o perispírito dele já também está em outro nível de uma região já superior. E o terceiro caso aqui que ele fala já é o quê? Não é nem de quando o espírito vai se condensar para reencarnar, quando ele vai se sublimar para ir para regiões mais superiores. Ele é diferente, não é? São, no caso desses ovoides, não é? Que são esses espíritos, então, obsessores, que têm um padrão vibratório muito negativo e, por conta da explicação anterior, eles acabam o quê? Moldando, então, o corpo fluídico dele nesse formato oral. Tudo isso graças, então, como consequência da propriedade, da plasticidade do perispírito, não é? Então, a negatividade tamanha deles, do ódio, do sentimento de vingança é tamanho, que provoca essa transformação no seu perispírito. O doutor José Andréa, que foi um médico, um estudioso da ciência espírita, que teve vários livros publicados, ele, numa aula, ele falou assim sobre os ovoides, né? Bom, em primeiro lugar, o ponto de partida da condição do ovoide é a maldade excessiva. O ovoide, então, é um espírito que permaneceu numa posição tão negativa, com irradiação para alguém, que ele também começa a receber de volta essa radiação. E essa radiação é tão maléfica que vai fazendo com que essas camadas do mal vão se condensando ao redor dele, vão se fechando sobre si mesma. E aí, para não agredir mais os terceiros. Então, assim, ele vai se condensando, vai se fechando, vai ficando aquele circuito fechado e aquilo vai se transformando naquele círculo, não é? Nesse processo, ele diz, esse espírito começa a conviver consigo mesmo durante anos e séculos até, né? Até que um dia, não é? Pela bondade de terceiros, pela intercessão de terceiros e até mesmo pela bondade daqueles, né, a quem ele obsediou, que se transformaram, que perdoaram, seja que lhes agrediram, que eles vêm por piedade também para auxiliá-los. Ou seja, doando energias benéficas, não é? Para lentamente romper essas camadas e trazê-los de volta à condição de espírito equilibrado. É um processo extremamente lento, não é? Esse reajuste é muito lento, que pode, então, explicar o caso, né? De muitos fetos abortados em má formação, porque o molde, né, que é o modelo, ele está completamente deformado. Depois, gestações curtas, que vão precisando desses impactos da matéria para que se restabeleça esse perispírito, até ele conseguir apresentar uma formação compatível. Ele diz, né, que na maioria dos casos desses ovoides, né, na maioria das vezes, porém, esses espíritos são levados para reencarnar em outro planeta, em planetas mais primitivos. Por quê? Porque a vibração vai estar mais de acordo com o padrão mental deles, facilitando a reabilitação deles, passando por todos esses processos de fetos abortados, de má formação, até eles conseguirem ser recuperados novamente. Nesse tempo todo, eles ficam sendo tratados no plano espiritual, como eu já disse,
mergulhados em substâncias que vão reenergizando, que vão adentrando nessas camadas, tentando alterar quimicamente, não é, atomicamente, toda essa parte material para que haja, né, a recuperação da melhor maneira possível. Né? Então, eles ficam aonde? Nas regiões, claro, inferiores do umbral. Então, aqui nós estamos vendo uma gravura, não é? Esses ovoides, eles vão se fixar, como ele falou, né? Que ele via as pessoas com umas manchas sobre elas, em pontos onde eles vão sugar as energias. Então, aqui a gente pode ver na cabeça, aqui, olha, nas costas, né? No baço, aqui na parte, né? Eles podem ficar no coração, no estômago. Às vezes ficam um, às vezes ficam vários. Então, esses ovoides, o que que acontece? Eles acabam o quê? Eles querem, eles têm muito ódio, não é? Eles querem obsediar aquela pessoa com quem eles têm essa relação de ódio, mas, ao mesmo tempo, eles são utilizados pelos próprios obsessores, por essas inteligências do mal, o quê? Para obsidiarem as suas vítimas. Então, para intensificar o cerco, para sugar essas energias, não é? Mesmo em repouso, ele está ligado que na aura das pessoas. Eles ficam imantados ali, por quê? Pela lei da sintonia, da afinidade, da vingança. E por que isso é permitido? Porque as vítimas, mecanicamente, acabam aceitando a influenciação desses ovoides por trazerem aqueles fatores predisponentes, quais sejam a culpa, o remorso, o ódio, o egoísmo, não é? Que se externam em vibrações incessantes sob o comando da mente. Então, nós vimos no capítulo passado, aquela moça se sentia culpada pelos abortos que ela fez, não é? Por ter matado o marido, por todos os erros, que ela aceitou a sentença de culpa daquele sacerdote, dizendo que ela não era mais um ser humano, que ela era uma loba. E ela aceitou aquela sugestão e se transformou realmente numa loba, por conta do quê? Da culpa e do remorso. Né? No livro Evolução em Dois Mundos, ele conta tudo isso que a gente já falou atrás, mas ele chama, né, esses espíritos de parasitas. Por quê? O que é um parasita? É aquele que fica sugando a energia. Então, eu trouxe esse trechinho aqui só para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto da calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios. Então, veja bem, esse monoideísmo não é de uma hora para outra. Olha quanto tempo será que leva para acontecer isso. Acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas, que de modo geral lhes aceitam mecanicamente a influenciação, à face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à saculina carcine, que é uma craca parasitária do caranguejo, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraizasse depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. No tocante à criatura humana,
O obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Situação esta que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, daqui a gente vai entender por que ele diz que ele via as pessoas ali, os espíritos passando. Alguns encarnados, com aqueles ovoides, e outros desencarnados. Então, vamos lá. Ai, gente, eu esqueci onde eu parei. Pela densidade da mente, saturadas não constantes. Aqui, vamos ver. Peraí. Ah, tá. Lembrei, esse discípulo de Jesus. Aqui, vamos lá. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos, ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físico-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimo-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo, para atenciosamente registrar as considerações do instrutor, que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas, no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos no nosso coração conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. A gente tem que pegar esse trechinho, tirar um xerox e colar na geladeira.
cada aquisição de luz para cada criatura... Ah, não, já falei. Ah, não, já falei, né? Por isso mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu à convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos-nos a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. Então, olha que interessante, a gente desencarna, o nosso desencarne é um choque biológico. A gente toma consciência da situação, a gente aprende, e aí a gente tem que reencarnar para o quê? Para tentar botar em prática isso que a gente aprendeu. E é nesse vai e vem, que a gente vai, aos poucos, adquirindo essa consciência, para ter essa mudança necessária. Para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhe as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto, na direção de zonas irregulares, em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes, de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram através de graves compromissos com a leviandade ou o desequilíbrio. Compreendeste agora? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos? Eles vão nos ouvir? Eles possuem capacidade de sintonia? Gúbio atendeu solícito. Perfeitamente. Compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este, dormitam em estranhos pesadelos. Registram os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são provisoriamente de se exteriorizarem de maneira completa sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em outros setores da vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição como o que examinamos. A ovelha, que prossegue firme na senda justa, contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto,
As que se desviaram, fugindo a jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia por experiência própria o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei então com mais propriedade o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei Gúbia examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe é característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. Terrível, né? Essa condição de espírito que perde completamente a identidade, né? Mas é um alento para a gente saber que o esforço que a gente está se empreendendo, não é? Em aprender o bem, em praticar o bem, nós somos considerados, com certeza, essas ovelhas, não é? Que o pastor não desiste. Porque se a gente cai, é porque a gente está tentando andar. Não é? Porque aquele que não cai é porque está deitadinho, não se mexe no lugar. Então, vamos continuar firmes, não é? Estudando, orando, vigiando, clamando a Deus, não é? Fortalecimento, para que a gente possa realmente aproveitar essa existência tão importante para a gente, não é? Acredito que é a primeira vez nós encarnados, né, na nossa encarnação, que a gente tem essa noção da importância dessa existência por conta do conhecimento dessa doutrina, dessa filosofia que ensina para a gente o motivo da gente estar aqui e do que a gente tem que fazer qual a meta que a gente deve atingir. Algum comentário? Esse capítulo foi um pouco longo, né? Eu acabei me alongando um pouquinho demais nas explicações. E a gente acho que vai ter tempo de fazer, acho que algumas perguntas, não é? Algumas que a gente já falou tantas vezes que são mais óbvias, né? Talvez a gente nem precise. A maioria das perguntas você foi respondendo, né? Naquelas explicações lá, mostrando. Então, né? Eu acabo me empolgando e falando tudo e... Mas é bom. Mas é bom porque a gente lê e quando a gente responde, aí você já vai falando, a gente entende melhor, né? É mais fácil, né? Porque assim, né? A primeira é: de que forma se dá o intercâmbio durante o sono entre encarnados e desencarnados? A emancipação da alma. Né? O que é o perispírito? Mesma coisa, você falou um monte, o corpo fluídico, o corpo espiritual. A natureza dele também é matéria, né? Também vem do fluido cósmico, pode se apresentar de várias maneiras, não é? Uhum. Puxa vida, 3A também a gente falou bastante, não é? Vocês querem escolher algumas para responder? Ou porque, assim, na verdade, é até a 3, não é? Vamos lá, ó. Temos ainda 15 minutinhos. É assim, ó, a determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração. É aquela parte que a gente falou, não é? E aí, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que eu escrevi praticamente o que você, quer dizer,
Você falou muito mais, tá? Não, mas fale aí. Não, mas não tenho que acrescentar aqui, ó. Tipo, eu escrevi o seguinte, né? Cada um procura regiões de maior afinidade e entra em contato com espíritos especialistas no mal, que procuram influenciá-los. Quer dizer, lógico, aqui no caso deles ali, né? Não fosse intercessão de benfeitores, o espírito faria apenas coisas ruins ao acordar no dia seguinte. Isso estava Excelente. escrito ali. Alguém quer falar mais alguma? Até a 3D, que fala da evolução, né? Que é por esforço, que a marcha da civilização é lenta, é dolorosa. E aqui no finalzinho ele fala isso de novo, né? Vou ler só mais essa e mais depois mais uma, só aí chega. Tá, não. Escolhem, vocês podem escolher a que vocês querem falar, que teve mais dúvida. Mas dúvida eu tive com relação a uma coisa que eu li, que é. Deixa eu procurar aqui qual que é mesmo, se pensar aqui. Sim. Ah, tá. Uma coisa que eu achei interessante é essa 3H, que fala do vaso perispirítico, é também transformável e perecível, embora estruturado em um tipo de matéria mais rarefeita. Minha resposta foi a seguinte: no livro Evolução em Dois Mundos, dá para entender que o corpo espiritual, o perispírito, adoece, envelhece e morre. Mas é um assunto que ainda teremos que estudar muito. Basta lembrar o que está nesse capítulo do livro Libertação. O perispírito, mais tarde, será objeto de muitos estudos nas escolas espiritistas cristãs. Essa coisa que está uma evolução, então eu entendi melhor ainda essa resposta, não foi a resposta, essa colocação que foi feita pelo Google, né? Então, vamos estudar muito o perispírito, que a gente acha que não. Eu não sabia disso. Nossa, gente, tem Quando eu muita li esse coisa que a livro. gente não sabe ainda, né? É. Mesmo assim, esse processo tudo bem, né? Do ovoide a gente entendeu, mas da perda que ele fala, né? Quando ele fala assim, perde o perispírito, mas se sempre tem um envoltório, ele perde essa parte mais grosseira, ele fica quintessenciado, mas tem muita coisa que a gente que Kardec não falou, que veio agora depois, acho que muitas outras virão para a gente compreender quando a gente tiver condição, né? Evolução em Dois Mundos, ele explica, é um livro difícil, né? Você viu, Realmente é complicadinho. Bastante, né? Como esse também, né? Esse livro Não, também não é. não é tão assim facinho, não, né? Não. É. E os diálogos são muito longos, né? E eles usam umas palavras assim, né? Difíceis, né? Sim. A colocação, a frase, inclusive, é inversa, né? Se É for ver bem. engraçado, né? É o jeito de falar. Era o Deles, jeito, né? né, de falar, né? Sim. Imagina. Como a Joana de Ângeles, né? Que é um texto. Nossa, Antigamente se falava rebuscado, né? Mas, pelo amor de Deus, é de uma pureza, de uma beleza aquilo lá. nossa, ela é muito erudita, né? Meu Deus. Maravilhoso mesmo. Bem, na próxima semana é o capítulo 7, é o quadro doloroso, né? Nós já estamos entrando, né, vai continuar falando da mente, já vai ter mais exemplos, né,
de pessoas, né, subjugadas, de espíritos, até a gente conseguir chegar lá mesmo no encontro lá com Gregório. É. Alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Muito claro, porque quer ver, para você ver como eu entendi essa pergunta que está aqui. Em verdade, falando sobre os ovoides, né? Como é que eles vão... Peraí, agora sumiu. Mas eu escrevi aqui o seguinte, sumiu aqui. Como foi dito na aula anterior, como é que eles vão voltar, né? Eles vão voltar. Você já disse isso na aula anterior. Que eles vão voltar, tipo, abortos, experiências curtas. Você não tinha dito o que você falou hoje, que vão encarnar em outros planetas. Né? Mas a gente vai aprendendo mais uma coisa. Quer dizer, não tem muito mais o que falar, não. Que ele falou aqui também, que no finzinho, Sim, né? Ele sim, fala em outro... exato. É uma situação muito triste, não é? Porque você, pela maldade, o quanto você atrasa, não é, a sua evolução, e o quanto você vai demorar para se unir de novo com aqueles que você ama, né? É um estágio muito doloroso mesmo. Eu acho. Tá, podemos encerrar então? Bom, não vou perder o hábito de perguntar se alguém quer fazer as vibrações. Como diria o Gabriel, eu falei muito. Cara de pau. Ai, meu Deus, então. Então tá bom. Então vamos fazer o encerramento. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro. Te pedimos que possamos ter sempre esse despertar, para que possamos perseverar no aprendizado dos teus ensinamentos, para nos tornarmos essas ovelhas, Senhor, que merecem um pastor. Que possamos nos alegrar no caminho do bem, do aprendizado, da caridade. Que possamos encontrar alegria em sermos úteis. Que possamos aprender a confiar nas nossas possibilidades. Que possamos desabrochar essa fé sincera em nosso coração. Que possamos aprender que não sabemos tudo, mas que podemos, cada um de nós, dentro das suas possibilidades e do seu talento, ser útil e fazer o bem. Jesus querido, que possamos ser levados às escolas do plano maior nesta noite, para que possamos continuar essa trajetória de aprendizado, de iluminação das nossas mentes, para que possamos aprender também a nos conhecermos, a conhecer as nossas fragilidades, a conhecer as nossas qualidades e assim aprender a lidar com as nossas emoções, aprendendo a ter o equilíbrio necessário para lidar com os conflitos da vida. Mestre amado, derrame a sua luz sobre os nossos lares, sobre cada um de nós. Que a gente jamais se desvie desse caminho que nós escolhemos, que é de segui-lo. Que possamos sempre encontrar a força na fé, nessa certeza absoluta do seu amparo,
do amparo que temos do nosso querido Pai João, do nosso mentor querido, que nos inspira, que nos mostra os caminhos. Que nós tenhamos, Senhor, esses olhos para enxergar essas orientações maravilhosas e que possamos aprender a orar, Senhor, a encontrar a força nessa conexão com a Tua luz. E assim, em nome de Deus, de Jesus, nós encerramos o encontro de hoje, rogando ao Pai que leve a todos os nossos companheiros que não puderam estar aqui conosco hoje, essas mesmas vibrações de fortalecimento, de paz, de saúde, de coragem e de perseverança. E em nome de Deus, de Jesus, seus benfeitores amigos, nós encerramos a reunião desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.